Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que flexibiliza o porte de armas, o acesso ao porte de armas de fogo e também as munições no país. Para entender um pouco mais sobre esse decreto, eu converso hoje com o professor e advogado Rafael Paiva, que é especialista em direito penal. Tudo bem, Rafael? Tudo Obrigado bom, pela Felipe? presença. Eu que agradeço o convite, poder falar de um tema tão importante como esse. Com certeza. Bom, esse decreto, ele autoriza aí pelo menos 20 categorias, né, como políticos, colecionadores, advogados, motoristas de veículos de carga, jornalistas também que atuam na área policial, entre outras, aí, a ter esse direito ao porte de armas, né? Acho que é sempre bom a gente reforçar aí a diferença entre o porte, entre a posse de armas, né? E dessa vez, esse decreto ele foca mais nessa questão mesmo do porte e também do acesso a munições, né? Sim. Se acrescentando aí também algumas modificações que o presidente fez logo no começo do ano em relação às normas aí para posse de armas, correto? Isso mesmo. No começo do ano, como você já antecipou, ele já fez esse decreto flexibilizando a posse e agora esse decreto mais polêmico flexibilizando o porte. Qual que é a principal diferença entre o porte e a posse da arma de fogo? A posse, ela garante o indivíduo ter uma arma de fogo, adquirir uma arma de fogo, para tê-la guardada em casa ou no seu estabelecimento comercial. Isso que é a posse. Então, a posse, ela não permite que o indivíduo saia armado na rua. Claro que, na prática, no dia a dia, é difícil você conseguir ter essa limitação bem clara para o indivíduo. É claro que ele sabe que a posse não dá a ele o direito de sair armado na rua, mas quantos não são os casos do indivíduo que, no momento de nervosismo, de fúria, usa essa arma de fogo, do qual ele tem apenas a posse para ir para a rua. Mas a posse é isso, garante o direito dele ter a arma em casa ou no seu comércio. Agora, o porte é um pouco mais complexo. O porte dá ao indivíduo o direito de portar, ou seja, de levar a arma consigo, de transitar com uma arma em todo o território nacional. E esse decreto veio para flexibilizar e flexibilizou muito o porte de arma no Brasil, como você já mesmo antecipou, trazendo essa possibilidade para diversas categorias, entre eles caminhoneiros, políticos, advogados de setor público, indivíduos que moram em áreas rurais também. Flexibilizou muito, inclusive é um tema bastante polêmico essa questão específica. E uma decisão aqui da mesa diretora aqui da Câmara Municipal de São Paulo, ela endurece uma resolução interna que proíbe que pessoas de usar armas dentro aqui do Palácio Anchieta, né? A partir de agora, o mandato do vereador que estiver armado aqui dentro da Câmara, ele será imediatamente cassado. E esse decreto, ele está sendo aí muito questionado por políticos também, por especialistas da área jurídica, né, que atestam aí até a constitucionalidade, né, contestam a constitucionalidade desse decreto. Qual que é a opinião do senhor? Funciona da seguinte forma, existe uma lei federal, chamada de Estatuto do Desarmamento, que regulamenta a questão do uso de arma de fogo no Brasil. É uma lei bastante rigorosa e que dificulta muito o porte de arma de fogo no Brasil. Esse decreto está sendo muito questionado, principalmente com relação ao momento em que ele flexibiliza o porte. Porque já que a lei que foi debatida no Congresso, inclusive foi alvo de referendo popular em 2003, se essa lei ela torna rigorosa os requisitos para porte de arma de fogo, um decreto feito unilateralmente pelo presidente não poderia flexibilizar da forma como flexibilizou. Então, a gente tem um problema sim de constitucionalidade, mas existe solução para esse problema. A primeira solução é uma decisão política do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem agora, já que esse decreto ele claramente exorbita do seu poder regulamentar, ele tem a chance de sustar esse decreto. Se o Congresso não fizer isso, fatalmente essa questão vai parar no Supremo Tribunal Federal, já que já estão questionando a constitucionalidade do decreto, e o Supremo pode declarar esse decreto inconstitucional e fazer com que outro decreto seja feito. Porque a gente tem um problema aqui do seguinte, Felipe, o Estatuto, ele é bem completo, mas ele é o que a gente chama de norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? Ela traz um crime, né? Ela tipifica uma conduta, mas ela deixa para um decreto especificar como que vai ser feita essa punição. Então, ele proíbe o porte de arma de fogo.
De que arma de fogo? Fica a critério de um decreto. Então, o decreto ele tem que existir, ele já existia para regulamentar a lei. O que não pode, que é o que foi feito agora, é o decreto ele exorbitar dessa função regulamentadora e inovar na nossa ordem jurídica, que é o que foi feito e que está sendo alvo de muita discussão. E que toca também nessa questão dos tipos de armas de fogo e também a quantidade de munição, né, que pode ser usada, né, Rafael? Sim, exatamente. Para você ter uma ideia, armas de grande calibre, .40, .45, 9 milímetros, que até então eram consideradas pelo próprio estatuto armas de uso restrito, então somente policiais, forças armadas poderiam utilizar, hoje com o decreto elas passam a ser armas de fogo de uso permitido. Isso foi uma jogada que o presidente fez, porque ele tirou a classificação por calibre, agora ele usa uma outra classificação para a relação da força cinética, né? Em joules. Então, quantos joules que uma arma de fogo tem? Antes eram 430, agora é mais de 1000. Então, com certeza, ele liberou armas de grande potência que antes eram de uso restrito, agora são de uso permitido. A autorização para esse porte continua sendo uma competência da Polícia Federal, aliás? Na maior parte dos casos é da Polícia Federal. Para algumas categorias é o Comando do Exército. Quais categorias? É o que a gente chama de CAC, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. Esses três, eles têm autorização específica do Exército. Mas 90% dos casos, como vai ser o caso, por exemplo, dos vereadores, vai ser o caso dos advogados do setor público, ruralistas, vai ser pela Polícia Federal. Rafael, muda alguma coisa em relação à responsabilização penal de quem, por alguma razão, que tem o porte de arma, ferir ou matar alguém? Então, a questão de você usar uma arma para ferir alguém, isso não vai mudar muita coisa, porque continua sendo crime de homicídio, de lesão corporal, isso não muda muita coisa. Tem um aspecto importante aí com relação ao porte, à posse ilegal de arma de fogo. E aí é o ponto mais cruel desse decreto. Por quê? Até anteriormente, antes desse decreto, nós tínhamos dois crimes. A gente tem esses dois crimes ainda, mas só para a gente entender. Temos o porte a posse de arma de fogo de uso permitido. Então, é um indivíduo que tinha na sua casa um revólver calibre 38 não registrado. Ele praticava um crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido. Esse é um crime que tinha a pena de 2 a 4 anos de reclusão. Um outro crime muito mais grave era o porte e a posse de arma de fogo de uso restrito. Esse crime, além de ser considerado crime hediondo, que vai trazer várias consequências para a progressão de regime, livramento condicional, ele também é um crime que tem uma pena substancialmente maior, agora de 3 a 6 anos. Qual que vai ser a diferença? O decreto, lembra que ele considerou armas de uso permitido, armas que antes eram de uso restrito? .40, .45, 9 milímetros. Essas armas agora são consideradas de uso permitido. Então, eu quero que você imagine um indivíduo que foi preso no ano passado, portando uma arma de fogo .40, que até então era de uso restrito, preso pela polícia, denunciado, condenado pela justiça, está cumprindo pena hoje. Com esse decreto do Bolsonaro, ele passa a ter direito a vários outros benefícios, porque é o que a gente chama de novatio legis in melius. É um instituto do direito penal que permite que a lei penal benéfica ela retroaja para atingir, inclusive, fatos passados. Então, esse indivíduo que está preso hoje, condenado, cumprindo pena pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ele provavelmente vai ter um benefício e vai ter livramento condicional, vai ter consequências na progressão de regime, até mesmo a prescrição da pena. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de que ele vai beneficiar muitos criminosos que estão presos hoje cumprindo pena e vão poder ser beneficiados em breve. Bom, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos dessa questão. Com certeza. Queria agradecer demais a participação do professor advogado Rafael Paiva, também especialista em direito penal. Rafael, muito obrigado. Obrigado, Felipe.